Começamos agora mais um webinário aqui no Porvir, e na conversa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como construir um ambiente livre de ódio na escola. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marina Lopes, editora de conteúdos especiais aqui no Porvir, e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo cacheado num tom castanho escuro, com mechas loiras. Eu estou vestindo uma blusa azul, e aqui atrás, no meu fundo, tem um piano com um quadro roxo e tem uma estante com alguns livros. Eu aproveito também para dar boa noite para quem nos acompanha aqui por todas as plataformas, YouTube, Facebook, LinkedIn. Eu convido vocês também a contarem os seus nomes, de onde vocês estão nos assistindo. Nós queremos conhecer um pouquinho mais da nossa audiência aqui. Então, por favor, se vocês puderem comentar aqui, falar um pouquinho de onde vocês nos veem. E retomando um pouquinho o tema do nosso webinário, no último mês, infelizmente, nós tivemos 2 novos casos de ataques às escolas com vítimas fatais, um em São Paulo, outro em Poços de Caldas, e só nesse ano foram 11 ataques novos com 5 vidas perdidas. E esses episódios de violência extrema, eles não são casos isolados, eles estão inseridos num cenário que nós temos visto de fortalecimento do extremismo no país, e tudo isso nos leva para uma realidade que é bastante desafiadora e bastante triste na história do nosso país, né? Que até agora nós já tivemos 36 ataques em 37 escolas brasileiras, sendo que quase 60% deles foram entre fevereiro de 2022 e outubro de 2023. Então, para tratar desse tema do extremismo que espalha o ódio contra as diversidades, impulsiona os ataques às escolas, aqui no Porvir nós lançamos o guia especial, o Escola Livre de Ódio. Ele traz orientações, experiências, recursos para combater o extremismo e frear a disseminação de desinformação entre adolescentes e jovens. Nós vamos mostrar um pouquinho desse material no decorrer do webinário para vocês, compartilhar o link aqui no chat para quem quiser acessar, para quem ainda não acessou esse conteúdo. E nele a gente explica um pouco sobre o fenômeno do extremismo, de como o ódio se propaga na internet, porque os adolescentes são atraídos por esse discurso e como é que nós podemos enfrentar essa situação. Nós apresentamos também casos de escolas públicas brasileiras, disponibilizamos para acesso uma ferramenta que ajuda professores a reconhecerem violências cotidianas na escola e também a construir práticas pedagógicas para combatê-las, para intervir, mitigar essas situações. Então, se você ainda não acessou, nós vamos compartilhar aqui o link no chat. Durante a nossa conversa, nós também vamos falar, mostrar um pouquinho desse material para vocês. Mas eu queria apresentar um pouco para vocês os convidados da noite que participam aqui da nossa conversa. Participa a Mariana Ox, que é designer, jornalista, especialista em tecnologias na educação. Ela é coordenadora do Educamídia, um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Ela é pesquisadora em letramento algorítmico de crianças e jovens, faz parte também do GT de Proteção e Segurança nas Escolas, no âmbito do MEC. Mariana, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa conversa hoje. Boa noite, Marina. Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal. Deixa eu fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de 58 anos. Estou usando uma camiseta decotada preta, está muito calor aqui. E tenho cabelos pretos, curtos e cacheados, um pouquinho brancos do lado. Estou usando óculos de leitura, bem grandes na cara, porque eu preciso. Aqui atrás de mim tem um sofá, algumas plantas, um cartaz de cinema. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, de vocês terem feito esse trabalho tão importante. É uma alegria poder contribuir. Obrigada. Obrigada, Mariana. Eu queria apresentar para vocês também o Rony Marcos Santos, que ele é professor da Rede Pública Estadual de Sergipe, e ele é coordenador do projeto Observa, Observatório de Fake News no Ateneu Sergimpense. Ele é doutor em Linguística e especialista em análise do discurso. Ele desenvolve pesquisa sobre linguagem, mídia, cultura digital e inteligência artificial. Rony, obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa conversa. Oi, pessoal, boa noite. Eu que agradeço, Mari, Letícia, Mariana. Boa noite a todos. Fazendo minha descrição,
Eu sou um homem de 34 anos, pardo, cabelos curtos, um pouco de barba. Estou usando um óculos de tom marrom de leitura também, camiseta azul escuro, e atrás de mim tem uma estante com livros e uma TV. Obrigada, Rony, por aceitar o nosso convite, por compartilhar experiências. E eu queria chamar aqui também para a nossa conversa o Hugo Monteiro Ferreira, que ele é professor, pesquisador, escritor. Ele é autor do livro A Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar, que inclusive esse livro nos referenciou muito nesse especial, foi um material muito importante de consulta para a gente. E o Hugo ele é pós-doutor em estudos da criança e desenvolve pesquisas na área de saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. Hugo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por participar dessa conversa nessa noite. Boa noite a todos, a todas e a todos. Agradeço o convite que me foi feito. Eu vou me autodescrever. Eu sou um homem negro, eu tenho 53 anos, eu sou calvo, uso uma camisa azul claro. Por trás de mim há livros que estão no estante e é uma alegria poder colaborar com essa reflexão da noite. E parabenizar também a vocês pelo trabalho, eu li, achei muito bem feito. Muito obrigada, Hugo. Eu queria apresentar para vocês também a Letícia Mascarenhas, intérprete de Libras, que nos acompanha durante toda essa conversa. E agora, só mostrando para vocês brevemente, a gente está compartilhando aqui o link com vocês no chat, mas só para vocês verem um pouquinho desse material, né, do especial. Ele traz um pouco de referências sobre o que é o extremismo, né? Fala um pouco sobre a linha do tempo, referencia um pouco, né, fenômenos que se somam, né, nessa trajetória, principalmente desses últimos anos. A gente tem um capítulo também nesse material que a gente fala um pouco sobre como a desinformação se propaga no ambiente digital, como é que funcionam essas comunidades online que espalham o ódio, a qual muitas vezes os jovens acabam tendo acesso. A gente traz um pouquinho também uma reflexão sobre fatores que podem influenciar, né, para que adolescentes, jovens se conectem com essas narrativas no ambiente digital. E também tem uma parte com alguns cases que vocês podem se inspirar um pouco com algumas escolas que trabalham numa perspectiva, né, da participação e do protagonismo dos estudantes, do fortalecimento de uma gestão democrática, de fazer um trabalho com diversidades na escola, né, de trabalhar também a dimensão do letramento midiático, né, que inclusive o Rony é professor de um dos cases que a gente foi visitar lá no Ateneu Sergipense, e ele vai compartilhar em breve um pouquinho mais dessa experiência na nossa conversa. E a gente, a partir de muitas escutas com educadores, também construiu uma ferramenta para ajudar a reconhecer violências que acontecem no cotidiano da escola e que a gente precisa, muitas vezes, parar para enfrentar essas violências, para dar nome para o que acontece, para a gente começar a construir práticas pedagógicas nesse sentido, né? Então, a gente convida vocês a acessarem esse material, a também compartilharem com a gente, darem retorno sobre as leituras de vocês. A gente acredita que essa conversa ela é muito necessária. A gente gostaria de não ter que produzir, né, esse material, de esse não ser o tema em discussão do momento, mas, infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar, né, como país, como educadores, como famílias, como sociedade, como um todo. Então, eu convido vocês a acessarem esse material. E aí, um recado antes, né, de começar a nossa conversa, é que esse webinário ele tem certificado, então vocês podem, nós vamos publicar o link aqui no chat para vocês preencherem, mais ou menos no final da nossa conversa, então vocês fiquem atentos a isso. E eu queria convidar agora o Hugo para permanecer comigo aqui para direcionar algumas primeiras perguntas do nosso webinário para ele. Hugo, eu te falei que nós referenciamos muito também, né, no seu trabalho, né, de pesquisa, de entender um pouco desse contexto, né, dessa geração.
E a gente queria muito ouvir você, um pouco, a análise que você traz sobre esse fenômeno, né? Hoje o Brasil, ele é considerado já o país com o segundo maior índice de ataques às escolas. E o que você percebe em comum que caracteriza esses ataques? Que fatores contribuem para que eles tenham aumentado tanto em pouco tempo? O que leva as pessoas a desenvolverem esse sentimento de ódio em relação às escolas? Então, você me ouve bem? Ouço bem. Ouve bem e vê bem também, não é isso? Sim. Esse é um tema muito complexo, Marina. Ele envolve uma série de elementos, que são elementos que estão muito ligados a aspectos históricos, sociais, culturais, aspectos identitários também. Então, esse tema é um tema que é de natureza transdisciplinar. Nós precisamos olhá-lo, analisá-lo a partir de um diálogo constante entre várias e muitas disciplinas, não é? A gente não pode reduzi-lo a um acontecimento especificamente ligado ao desenvolvimento humano, ou seja, eu não posso reduzi-lo a práticas de adolescentes e jovens, ao mesmo tempo eu não posso reduzi-lo a práticas de dimensão biológica, eu preciso considerá-lo num todo, não é? Eu preciso considerar o histórico da escola, a relação da escola com a família e a escola como instituições que são sociais, ou seja, elas estão completamente interrelacionadas com a sociedade na qual elas estão inseridas. E quando você me pergunta por que esse ódio contra as escolas, eu entendo que a escola é um espaço muito importante no desenvolvimento de uma pessoa, ela ocupa um espaço muito importante, ela é, por natureza, um espaço de diversidade. A escola ela tem o contraditório na sua maneira de existir, porque ela tem uma espécie de reflexão em relação ao próprio universo social no qual ela está inserida, então ela também tem um contraditório da sociedade, e, portanto, ela desperta, não é, em quem tem desejos de exclusão daquilo que não é igual, ela desperta uma verdadeira aversão. Nós estamos analisando ataques às escolas, eu costumo dizer que nós estamos analisando ataques contra as escolas, né? Mas, efetivamente, nós temos uma história em que a escola vem sendo atacada há um bom tempo, né? Ela, ora, já foi entendida como um mal social, se você pegar as pesquisas ali do Pierre Bourdieu, do Jean-Claude Passeron, do Louis Althusser, ali por volta de 1950, 60, 70, os autores trazem a violência simbólica, a dualidade escolar, o aparelhamento ideológico dessa instituição. Depois você vai ter uma análise de uma escola que tem um aspecto mais transformador, uma escola que vem numa perspectiva mais de poder ajudar no desenvolvimento de pessoas que estão ali inseridas, mas você sempre tem na escola a presença da diversidade, e esses ataques, eles são ataques às diversidades, né? Eles são ataques àquilo que não é igual, aquilo que não é espelho, eles atacam muito aquilo que não se parece consigo. Então, você vai perceber uma linha de ataques muito relacionadas a ideologias neonazistas, você vai perceber uma linha de ataques muito relacionada à misoginia, você veja que o perfil do atacante é um perfil masculino, não é um perfil feminino, né? Você vai encontrar na análise, se fizer uma análise de todos os ataques de Columbine até Suzano, se você pegar lá dos Estados Unidos até Suzano aqui no Brasil, você vai pegar o perfil do atacante, ele é um menino, ele é um homem, ele é branco, ele pertence a uma determinada organização, digamos assim, social, e majoritariamente as vítimas são mulheres. Então você veja, tem um ataque relacionado
com elementos misóginos, elementos étnico-raciais. Você vai perceber que há ataques às pessoas que são, digamos assim, negras. Você vai, então, perceber também que há elementos de ataques às orientações sexuais. Né? Você vai analisar e vai verificar que tem um traço aí de preconceito muito forte, de ódio muito forte. Eu acho que essa palavra é bem adequada, de ódio muito forte. Então, você, na verdade, tem um ódio à diversidade, você tem um ódio ao contraditório, você tem um ódio àquilo que não é igual, e você tenta destruir. Mas eu também penso que esse ódio ele é construído. Não é? O atacante não nasce odiando a escola, e não nasce também odiando aquelas pessoas que estão lá representando a diversidade, a diferença, a alteridade. Ele, portanto, é construído, e por isso que eu faço uma relação entre a construção do ódio e o descalabro da saúde mental. Ou seja, você vai perceber que o atacante ele está atravessado por um sofrimento psíquico, ele está atravessado por um adoecimento mental que também precisa ser olhado e observado, porque ele, de certo modo, esse sofrimento psíquico, esse adoecimento mental, reflete uma conjuntura social que põe o atacante também em condição de vulnerabilidade no que diz respeito à saúde mental. Então, não pode simplesmente criminalizar o atacante, ignorar que ele é um construto social. Então, precisa olhá-lo e precisa olhar como ele é construído. Não é? E se você perceber no contexto atual, precisa olhar a construção desse atacante atravessado por um outro elemento, que é o elemento das internets, sobretudo o que nós chamamos de Deep Web e de Dark Web, o que eu chamo de underground das internets. Então, são vários elementos que estão sendo usados contra um símbolo social do contraditório, da diversidade, contra um símbolo social que representa, de certa maneira, uma resistência a discursos autoritários, a discursos misóginos, a discursos transfóbicos, a discursos racistas, não é? A escola, ao tempo que ela é muitas vezes levada a uma série de problemáticas, né, que ela incorre em determinados equívocos, que incorre em determinados erros, ela é também, historicamente, uma cronotopia, ou seja, um espaço e um tempo de proteção e de garantia de direitos. Tanto é que ela é fundamental no sistema de garantia de direitos, se você perceber a presença dela, tanto na Constituição Federal de 88, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nos demais marcos legais e históricos. Então, você percebe que há aí uma vulnerabilização também da escola, porque atacar a escola, de certa forma, é atacar um organismo que representa esse processo de diversidade. Mas a gente não pode esquecer que há um atravessamento aí dos elementos da saúde mental e dos elementos das internets. Né? Eu acho que esses elementos precisam ser observados com bastante atenção. E pegando um pouco esse ponto que você falou, né, do elemento da internet, né, que precisa ser observado com atenção, foi importante você trazer esse panorama para a gente, né, de falar da questão do ataque às diversidades, né, dessa construção, né, que se dá em relação no ambiente escolar, de como isso acontece, e que também tudo isso está atravessado, né, pela internet, por essas relações mediadas pela tecnologia. E no seu livro você fala sobre a geração do quarto, né, Hugo? Eu queria que você contasse, se você pudesse um pouquinho para a gente, sobre como que você define esse fenômeno da geração do quarto, e se você notou alguma relação entre esse fenômeno e o perfil também, né, de adolescentes que atacaram escolas no Brasil nos últimos anos. Então, a geração do quarto é um movimento, digamos assim, né? Eu posso também chamar por fenômeno. Eu fiz uma pesquisa ouvi 3.115 pessoas entre 11 e 18 anos em 5 capitais brasileiras, 3 capitais nordestinas e 2 capitais do Sudeste, nominadamente Recife, Natal e Maceió, no Sudeste, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu ouvi
através de 3 técnicas de pesquisa, um formulário eletrônico, depois uma entrevista semi-estruturada, depois roda de discussão. Analisei todos esses dados, publiquei livro, o livro está aqui comigo, só para quem não conhece ainda poder vê-lo. Ele se chama Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Ele foi publicado em abril de 2022 e atualmente ele está caminhando para 7ª edição. Ele foi publicado pela editora Record. O que é que eu chamo por geração do quarto? Geração do quarto são pessoas que passam mais de 6 horas do seu dia quando estão em casa, dentro dos seus quartos. A palavra quarto aí é uma metáfora, portanto, eu posso dizer também isolamento. Essas pessoas são atravessadas por violência, seja bullying, cyberbullying ou violência intradoméstica. Essas pessoas, elas têm 3 tipos, digamos assim, de características centrais. Elas são autodestrutivas ou heterodestrutivas e elas têm sintomatologias psicopatológicas. Na autodestruição, elas praticam a autolesão, elas têm ideação suicida, tentaram um suicídio mais de uma vez. Elas são heterodestrutivas, elas planejam matar, elas planejam atacar, elas planejam massacres. Então, você vai observar nas respostas que eu obtive as pessoas planejando a morte, não necessariamente as suas, mas as dos outros, aqueles que não se identificam com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com os seus comportamentos. Então, você veja que é uma geração heterodestrutiva e autodestrutiva. Ela tem sintomatologias psicopatológicas, tanto em nível de depressão quanto em nível de ansiedade, mas também transtornos alimentares, distúrbios do sono, fobias de modo geral. Então, é uma geração que também usa excessivamente as redes sociais digitais. Tem uma forte dificuldade de comunicação com a família. Então, a maneira como essa geração se comunica com a família é muito complicada, muito difícil. É uma geração que tem o uso da palavra verbal em menos intensidade e uma intensidade muito grande na expressão do corpo. O corpo é muito usado para expressar sentimentos, emoções, para expressar ideias. É uma geração também que tem a vulnerabilização da saúde mental, ela tem as características sobre as quais eu falei, mas, ao mesmo tempo, é uma geração que eu julgo bastante potente, ou seja, ela tem uma ambivalência, porque é uma geração de maior consciência de direitos, maior engajamento nas questões sociais, é uma geração com maior potência para enfrentamento do racismo, da misoginia, da transfobia. Você vai perceber muito isso nos depoimentos das meninas. E então você tem uma geração que tem uma vulnerabilidade do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental mesmo, mas, ao mesmo tempo, Marina, você tem uma geração muito potente, daí eu discordar das ideias que muitos pesquisadores apresentam, que é de uma geração frágil, fracassada. Eu discordo completamente disso. Para mim, é uma geração potente que pode nos ensinar uma revisão do que sejam processos educativos. Por outro lado, também eu vejo que é uma geração que foi construída nas matrizes familiares. É uma geração que não é construída, esses aspectos sobre os quais eu falei, necessariamente não foram construídos na escola. A escola, ela faz uma espécie de manutenção, às vezes de recriação desses processos violentos, mas essa matriz da violência se encontra efetivamente nas casas. Então, quando escutei isso, quando vi, me dei conta de que esse fenômeno não era um fenômeno exclusivamente brasileiro. Ele vai ser encontrado na Ásia, mais precisamente no Japão, Coreia do Sul. Ele é possível também ser encontrado na Europa, você vai encontrar na Itália, em Portugal, França, Holanda, você vai encontrar na Inglaterra. Então, assim, aqui na América do Sul também, você vai encontrar nos Estados Unidos, Canadá. Então, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, mas aqui no Brasil, acredito que a minha pesquisa tenha sido pioneira em encontrar essa relação. Qual a relação que eu faço com os ataques às escolas? Porque o perfil da pessoa que está no quarto, esse quarto como uma metáfora, é muito parecido com o perfil do atacante. Ele vai encontrar muita similitude, sobretudo quando eu falo da pessoa que se tranca no quarto, mas se abre para o mundo digital e, por meio do mundo digital,
tem uma série de conexões, uma série de interlocuções, uma série de construções com esse universo violento das internets, né? Esse universo em que você aprende as violências como linguagem. Então, você vai encontrar a pessoa do quarto muito relacionada com a pessoa que ataca a escola, sobretudo nesse aspecto, no aspecto de como aprender a atuar, de como aprender a violentar, de como aprender a agredir. Nesse aspecto, então, há uma relação muito grande, muito profunda, além dos outros aspectos que você vai encontrar nos depoimentos dos atacantes. Quase todos os depoimentos dos atacantes estão atravessados por elementos de violência escolar ou violência intradoméstica. Então, nesse aspecto, você tem aí o que eu chamo de perfil Joker, ou seja, são pessoas que têm um comportamento muito coringa, e essas pessoas, elas atuam, infelizmente hoje, cada vez de maneira mais intensa, de maneira mais, digamos assim, difundida, e nós encontramos hoje uma série e inúmeros grupos dentro das internets, que nesse momento em que nós estamos aqui realizando esse webinário, muito provavelmente estão discutindo questões de como fazer uma continuidade. Daí a importância desse trabalho de vocês, e eu ter aceito o convite, de poder colaborar com as minhas reflexões aqui. Hugo, muito obrigada por trazer essas reflexões. Já tem alguns professores que estão comentando aqui, né, no chat, que estão refletindo um pouco sobre esses pontos que você trouxe. É bem importante para a gente olhar, né, para essa questão, entendendo que ela é complexa, né, que a gente tem que olhar para vários fatores, para vários pontos, entender essa geração a partir de diferentes perspectivas. Eu queria até aproveitar um pouco o gancho que você trouxe, né, dessa interação, que você falou que nesse momento que a gente tem essa conversa, né, existem comunidades digitais que estão planejando, né, sequências, que estão falando sobre essas questões, planejando ataques, né? Eu queria aproveitar e convidar o Rony para participar com a gente também, para compartilhar um pouco da experiência dele, porque o Rony é professor no Ateneu Sergipense, em Aracaju, e ele desenvolveu uma experiência o ano passado, a partir do que ele observava, né, do que os estudantes traziam, muito naquele período eleitoral também, né, onde os discursos ficaram cada vez mais intensos, né, e os professores perceberam também, né, discussões nas salas de aula, e ele fez uma experiência ano passado com um perfil fake, né, no antigo Twitter, para entender que tipo de mensagens eram essas que circulavam nesses ambientes entre jovens, adolescentes, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Rony, como é que foi essa experiência e o que você encontrou, assim, que tipos de conteúdos que estavam, né, expostos no ambiente digital, né, e como é que a gente desenvolve esse olhar para o que a gente está acompanhando nesse ambiente, né? Tá, perfeito, Mari. Então, assim, boa noite, pessoal. No ano passado foi um ano foi um contexto muito tenso em sala, por conta do cenário político, da disputa eleitoral acirrada e muito polarizada no país. E essa polarização acabou também indo para a escola e para a sala de aula, né? Eu sou professor de turma de terceira série do ensino médio, e eu comecei a perceber que durante as aulas de redação, durante as aulas temáticas, quando eu levava alguns temas para a sala, eu percebia alguns discursos um tanto quanto enviesados por parte de alguns estudantes, né, carregados ali de sentidos que vinham de algum lugar estranho, né? Eu lembro que o start para pensar em entrar nessas bolhas do antigo Twitter foi quando eu estava falando, era um tema ligado a meio ambiente, e aí eu estava mostrando um gráfico, e eu sempre faço questão de quando eu mostro algum dado, trazer a fonte, para que esses estudantes comecem a se acostumar a buscar, de fato, a origem daquela informação, né? E aí eu estava mostrando um gráfico sobre a aprovação de agrotóxicos nos 100 primeiros dias de governo de cada presidente, né? Pegando aí o último governo Lula, depois Dilma e, no caso, o último do Bolsonaro. E aí um aluno que já vinha fazendo algumas defesas em sala para um determinado candidato, ele questionou aquele gráfico, ele disse que o dado estava errado, e perguntou se podia tirar foto do quadro, porque ele queria levar para um outro lugar,
e nesse outro lugar ele teria certeza se de fato eu estava falando a verdade ou se eu estava com algum viés ideológico. Eu disse, bom, a fonte está aí, né? A fonte está posta, aí você fica à vontade para tirar foto, só que aquilo ficou me inquietando. E essa turma era uma turma muito dinâmica mesmo, as turmas tinham um posicionamento assim diverso, e eu sempre respeitei muito, sempre busquei respeitar e estimular o respeito deles a essa diversidade de questões políticas, enfim. E aí, aquilo me deixou um pouco inquieto, eu comecei a conversar com outros professores, perguntei como é que estava a dinâmica nas turmas, nas aulas deles, e a fala do professor sobre a transdisciplinaridade, acho super, super importante, porque a gente precisa dialogar com os demais colegas para entender como é que está acontecendo, como é que está a dinâmica nas aulas em outras disciplinas. Eles falaram, Rony, tá tenso, tá complicado, tudo que a gente fala é rebatido, mas rebatido com informações estranhas, né? Informações que a gente percebe que é como se eles estivessem recebendo um roteiro de algum lugar e estão muito bem armados, né? Mas armados de desinformação. Então, eu quero saber qual é a origem disso. Só que o meu perfil no Twitter, eu só recebia, como já tinha algum tempo, eu só recebia informações que o algoritmo entendia que era aquilo que eu buscava, né? Então, eu vou começar do zero e vou começar aí a entrar nessas bolhas. Eu comecei um perfil do zero, comecei a conversar com alguns alunos, buscando aí palavras-chave, eu comecei a perceber que boa parte deles não acessam mais notícias pelos sites jornalísticos, eles acessam notícias pelo Twitter. O Instagram é para eles postarem as fotos deles do dia a dia, né? E o Twitter acabou virando esse principal veículo de notícia, porque é tudo muito rápido. E por ser muito rápido, muito instantâneo, e essa quantidade de páginas que a gente tem reportando notícias o tempo inteiro, todo mundo quer dar o furo jornalístico primeiro, né? E aí meio que você não tem aquele cuidado, aquele zelo na hora de informar. E aí começa toda, né, a enxurrada de desinformação. Então, eu comecei aí buscando essas palavras-chave, entrando nessas bolhas, e aí eu percebi que quanto mais você vai, mais fundo o negócio fica, assim. E aí você percebe que, por exemplo, quando você encontra discursos anti-vacina, né, que tava muito quente, ainda está muito quente nessas bolhas, você percebe que aquele perfil que posta esse conteúdo anti-vacina, ele também está associado a um outro espectro do extremismo político, por exemplo, né? E aí um vai puxando o outro, o algoritmo vai entendendo aquilo e vai entregando isso. Então, esse estudante, ele entra em um perfil só, a partir do momento que ele entra, que ele curte, ou comenta, ou pelo menos salva, aquilo ali o algoritmo já entende, ó, é de interesse dele, e várias outras páginas foram chegando para mim, eu fui indo, e aí fui encontrando perfis anti-vacina, perfis misóginos, né, e aí eu comecei a entender alguns comentários que alguns meninos faziam em sala, quando a gente discutia temas ligados a gênero, né, de ouvir coisas do tipo, professor, se as meninas são agredidas à noite, é porque é culpa delas que saíram e beberam, tipo, né? Então você vai vendo comentários desse tipo, comentários xenofóbicos, comentários capacitistas, então tudo isso vem, e aí quando você percebe, é como se eles repetissem mesmo aquilo que vem num roteiro já pré-estabelecido para eles. Uhum. E, Rony, depois dessa experiência, né, no Ateneu, vocês deram início a um projeto para combater a desinformação e os discursos de ódio, né, que circulavam pelas redes e que os estudantes tinham acesso. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência e como é que vocês trabalharam essa questão, essa dimensão do letramento midiático com os estudantes, associada também a essa dimensão de uma educação para as diversidades, né? Como é que vocês fizeram esse trabalho em sala de aula? Então, perfeito. Então, a gente está numa escola que sempre dá muito suporte para projetos, e aí uma coisa que é fundamental para mim é não evitar caminhar sozinho, né? É tentar agregar o máximo de pessoas que têm esse mesmo interesse para que a gente possa junto fazer um grande movimento. E eu fui conversando com alguns professores, e assim, a gente fez uma parceria muito forte, língua portuguesa, com sociologia, com história, a gente foi trazendo os professores e pensamos em um projeto, assim, fazer uma aprendizagem que fosse baseada em projeto de investigação, né? Fazer esses meninos se tornarem investigadores e terem toda essa base teórica, mas irem para a prática, né? Então, a gente passou por aquele processo de questionar, investigar, criar, discutir e depois refletir sobre. E aí a gente cria o Observatório de Fake News lá do Ateneu.
que é um projeto que foi dividido em 5 fases. Na primeira fase, que foi a fase teórica, a gente trabalhou com esses estudantes o que é desinformação, como essa desinformação ela impacta a nossa sociedade, quais são os tipos de desinformação, e aproveitando a Marina aqui, muitos dos materiais do Educamídia foram fundamentais nessa nossa jornada, e aí depois de toda essa formação teórica, a gente senta para conversar com eles e fala o seguinte, ó, a próxima fase do projeto é vocês se tornarem esses checadores, né? Vocês já estão de posse de toda a teoria, vocês vão se tornar checadores mesmo das informações, e a gente precisa saber de vocês, assim, numa visão mais geral, quais são as principais redes que vocês acham que vocês encontram mais informação? Então, deixou partir deles essas redes. Então, eles falam assim, ó, professor, tem o Instagram, tem o Twitter, principalmente. Eu disse, tá, beleza, mas assim, para a gente organizar, para a gente criar um método, né, nós temos lá turmas de 40 alunos, né, por série, né, e a gente trabalhou com 4 séries de terceira série do ensino médio, né, e aí a gente dividiu, a gente selecionou cinco redes sociais, né, a gente selecionou o Twitter, o Instagram, que eles comentaram, trouxemos também o TikTok, o Facebook, que apesar deles falar, professor, a gente não usa mais o Facebook, mas aí eu lembro que o estudante falou, a gente não usa mais, mas aquele tio que manda pra gente aquela mensagem, ele tá no Facebook, aquela tia, aquele avô e tal. E aí, a gente pensou em trazer o WhatsApp ou o Telegram, mas eles ficaram com receio com relação à privacidade por conta de número, né, do contato, da imagem, daria um pouquinho mais de trabalho para eles. Então, a gente trouxe o Kawaii, porque eles falaram que enquanto o TikTok são vídeos curtos em que o público, em sua maioria, é de jovens, o Kawaii, normalmente, são pessoas numa faixa etária um pouco maior. E a gente traz essas 5 redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii e o Facebook, e a gente divide esses meninos em grupos, né? Em 5 grupos aí, eles começam a monitorar essas redes. Eles passam a monitorar de posse do instrumental que a gente construiu. É um instrumental que ficava disponível para eles no Google Sheets, até porque, compartilhadamente, a gente podia acompanhar também o que estava sendo coletado. A gente guiou essa coleta em que sentido? Eles tinham que buscar tinha que deixar registrado a data da coleta, tinha que deixar registrado qual era o tipo de conteúdo, se era um vídeo, se era um post, qual era o tipo de desinformação, qual era a desinformação e qual era o tipo, quem era o autor, a gente pedia para que eles colocassem um arroba do perfil, né, e que printassem todos essas notícias falsas, para que a gente criasse uma pastinha e deixasse armazenado, qual era o tipo de desinformação e qual era a finalidade, se era provocar um certo pânico na sociedade com relação às vacinas, se era causar algum tipo de preconceito a um determinado grupo social. Então, eles foram para campo fazer isso. Aí, na terceira fase do projeto, a gente foi para a roda de conversa, que a Mari participou e pôde acompanhar, em que os meninos expuseram, né, tudo aquilo que eles acharam do projeto e de estar nessas bolhas. Alguns precisaram criar perfis também falsos para poderem entrar em alguns grupos. Tivemos o cuidado de pedir para que eles não comentassem e não compartilhassem nenhum tipo de conteúdo, mas apenas observassem. E assim, interessante que eles falavam assim, professor, hoje a gente consegue identificar mais facilmente com menos informação, e a gente percebe que basta a gente dar uma googada ali, que a gente já consegue entender, ó, isso aqui tá um pouco estranho, né? E aí eles começaram a levar isso para casa. Começaram a mostrar isso aos pais, começaram a mostrar isso a todos os familiares. E nos grupos de família, quando alguém postava algum conteúdo que era de desinformação, eles iam lá, mostravam, né, qual era o conteúdo verdadeiro e mostravam a fonte. Ao passo que, em alguns momentos, alguns estudantes falavam, inclusive, professor, tem parentes, né, meus que hoje já agradecem porque, tipo, caramba, eles falam assim, eu ia compartilhar algo que era fake, mas hoje eu já tenho esse cuidado. Então, eles se tornaram meio que multiplicadores de letramento mediático, de educação mediática, assim, para a família. A penúltima parte do projeto foi um questionário de impacto, então a gente mensurou todo esse impacto para esses estudantes e para o entorno deles. E a última fase, que é a fase que está em aplicação, é que eles construam, né? Já que no domingo, no primeiro domingo agora do mês, eles tiveram que escrever uma redação para o Enem, em que eles têm que propor uma intervenção social para um problema dado, a gente pediu para que eles construíssem uma carta de intervenção, né, com propostas para cada uma dessas redes sociais, para como barrar essa desinformação, né? Então, assim, partiu deles, então eles foram protagonistas durante todo esse processo. Nosso papel enquanto educador foi de
de dar o start e de ir mediando e deixar com que eles fossem protagonistas e trouxessem essas intervenções que serão entregues tanto a essas redes sociais como também às autoridades, né, públicas que trabalham na luta contra a desinformação. Interessante você compartilhar essa experiência, Rony, de estimular o protagonismo dos estudantes, né, também, para que eles também chequem, né, as informações que circulam nesses ambientes, né, de contar com a participação deles. Eu até lembrei você falando, né, de uma fala que o Hugo fez no começo, né, da gente olhar para a potência, né, que essa geração tem, para essa perspectiva. E eu queria aproveitar que você trouxe essa experiência para chamar a Mariana para a conversa também, para perguntar um pouco para ela, assim, Mariana, a partir do que o Rony contou para a gente, né, do trabalho que eles têm feito, né, de letramento com os estudantes, por que os discursos de ódio, eles se disseminam com tanta velocidade nas redes sociais e que fatores você observa que contribuem para a construção dessa retórica violenta? Bom, Marina, antes de eu responder, eu só queria agradecer ao professor Rony por compartilhar essa história que me emociona tanto, porque a gente trabalha no Educamídia para criar esses conteúdos e solta eles no mundo, e aí quando a gente vê chegar no chão da escola com um projeto tão bonito, né, é muito emocionante. Obrigada, professor, que lindo esse projeto. E queria agradecer ao professor Hugo também por compartilhar tanto conhecimento. Tem uma pesquisa muito interessante, muito valiosa aí, que eu certamente vou procurar. Essa questão do discurso de ódio, ela não é nova, né, Marina? E eu acho que a gente precisa olhar para ela como sendo feita de dois componentes. Assim, ela tem um componente que é o ambiente cultural e ela tem um componente que é o ambiente tecnológico, né, que amplifica certas coisas do ambiente cultural. Mas a gente sabe que uma das coisas que facilita, né, a existência do discurso de ódio é uma permissividade na sociedade em relação a discursos violentos, em relação a discursos excludentes, preconceituosos, a naturalização, né, dessa intolerância com a alteridade, né, essa recusa à diversidade. Né? E quando a gente percebe que a gente vive isso em diversos momentos históricos, isso não é novo, na história da humanidade sempre teve, mas a gente vem de um período em que, ao mesmo tempo, a gente aumentou essa permissividade em relação a discursos agressivos e violentos contra grupos de diferentes afiliações religiosas ou identidades sexuais, de gênero, enfim, a gente foi aumentando a permissividade em relação a esses discursos, a gente aumentou esse discurso armamentista, né? A gente deu uma série de passos aí no sentido da aceitação da violência como forma de discurso, ao mesmo tempo em que a gente confinou todo mundo nos nossos quartos não tão metafóricos, né, professor Hugo, e a gente ampliou o tempo de telas por necessidade, né, por obrigação. E aí a gente vê um fenômeno muito complicado, que é uma introdução, assim, uma disseminação maciça do uso do ambiente digital, sem que as pessoas estejam preparadas necessariamente para olhar para esse ambiente de forma crítica. E eu não digo só os jovens, né? Nós vivemos aqui nessa geração um momento em que nem os adultos e nem os jovens estão entendendo muito bem o funcionamento desses ambientes tecnológicos, né? O funcionamento visível e o funcionamento invisível. Algumas coisas que nos empurram para determinados comportamentos e ambientes e que a gente não percebe necessariamente, né? Então, eu falei do ambiente cultural, mas a gente tem que olhar também para essa questão da personalização algorítmica. O que é isso, né? Os algoritmos são programas de computador que recebem dados relativos à nossa atividade nas redes, o que a gente clica, o que a gente gosta, o que a gente seleciona, e a partir do nosso comportamento, eles vão nos oferecendo conteúdos para ver que esses algoritmos entendem, a partir dos dados, que vão nos manter mais tempos engajados na plataforma. Então, o objetivo é sujeito a uma lógica do interesse comercial dessas empresas, né? Subordinado ao interesse comercial dessas empresas. Né? Promover o nosso engajamento com aquele conteúdo a maior parte, né, com o maior tempo possível. Isso faz com que eles estejam promovendo o engajamento com conteúdos que não necessariamente são confiáveis, que não necessariamente são éticos, né?
que não necessariamente são pacíficos e promovem a convivência. Por quê? Porque a gente sabe que as coisas que mobilizam emoções negativas, reações negativas, são as coisas com que a gente vai se engajar mais, né? A gente tem uma tendência, um fenômeno psicológico, a reagir mais, se engajar mais com coisas que nos provocam raiva, ultraje, né, medo, esse tipo de emoção. Então, quanto mais a gente interage com esses conteúdos, mais os algoritmos vão nos fornecer esses conteúdos, né, que mobilizam esses sentimentos, até que você vai criando, né, o que a gente chama de bolhas informacionais. As pessoas vão começando a conviver em ambientes onde elas só consomem mais do mesmo tipo de informação, e aí você tem uma sociedade fracionada em realidades que às vezes nem se encontram. Pessoas estão vivendo em mundos distintos, onde elas consomem só um determinado tipo de informação, né? E aí é muito importante a gente perceber que esse ambiente tecnológico também é uma via de duas mãos, né? O nosso comportamento é moldado por essa lógica algorítmica, né? Que determina, inclusive, o limite do que a gente pode fazer. A gente pode curtir, comentar, compartilhar. As nossas ações são muito pré-definidas, né, em determinados ambientes, mas tem o imprevisível do elemento humano, né? O elemento humano também interage com esses algoritmos e influencia, porque o que a gente faz ali é computado como dados a respeito do nosso comportamento, também influencia, né, esses algoritmos aí nesse círculo vicioso, né? Então, a gente tem esse ambiente cultural, né, que vai permitindo essa negatividade, essa negação da diversidade, essa violência, e um ambiente tecnológico que amplia essas coisas, né, amplifica essas coisas. Agora, eu queria aqui, se a gente pudesse chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte: nada disso surge no vácuo, né, Marina? E é importante a gente lembrar que as violências, elas não nascem enormes, elas nascem pequenas no nosso cotidiano. E se vocês me permitem, eu queria compartilhar um gráfico aqui bem rapidinho. Está aqui, ó, tá aqui embaixo, se vocês puderem colocar ali na tela. A gente está fazendo uma pesquisa sobre isso, né, sobre o discurso de ódio, né, e isso é uma fonte muito interessante. A Liga Antidefamação é uma organização fundada nos Estados Unidos no pós-guerra, pós-Segunda Guerra, né, que busca entender justamente a origem desse discurso de ódio que permitiu a desumanização e o extermínio de um número tão grande de pessoas, né? Então, quando você começa a mapear esses comportamentos, né, é uma pirâmide, eles chamam isso de pirâmide do ódio. Lá na base estão as nossas atitudes preconceituosas. E eu queria que a gente prestasse um pouquinho de atenção e pensasse que elementos de educação midiática, né, de habilidades para lidar com as mídias, a gente pode encontrar aqui. Aliás, e a Elizabeth Lévy está apontando também, e que elementos de educação emocional, socioemocional, também a gente pode encontrar aqui, a gente vai falar disso já já. Então, quando a gente começa a permitir estereótipos, né, ter medo das diferenças, né, como falou muito bem o professor Hugo, né, justificar os nossos preconceitos só nos relacionando com pessoas que são semelhantes a nós ou pensam igual, né, formando essas bolhas, ou só procurar aquelas informações que confirmam as nossas crenças já existentes. Vou procurar coisas que confirmam o que eu penso e vou espalhar isso o máximo possível, né? Quando a gente tem essa falta de autorreflexão ou consciência do nosso privilégio, a gente está nessa esfera das atitudes preconceituosas. Essas atitudes preconceituosas vão permitir que a gente tenha, então, ações preconceituosas, né? Que a gente faça coisas contra pessoas, como usar linguagem não inclusiva, fazer comentários insensíveis, fazer essas microagressões cotidianas que estão muito bem descritas ali nesse especial do Porvir, né? A transfobia, a gordofobia, capacitismo, etc., o racismo, piadas depreciativas e preconceituosas, né? Afastamento de determinadas pessoas ou grupos, a gente vê isso acontecer na escola. Então, a gente sai das nossas atitudes emocionais e a gente vai para o campo das ações, né? Claro que tudo isso, se a gente tem uma educação midiática que ensina a gente a reconhecer estereótipos, a não disseminar memes que violam direitos, né, que são agressivos contra grupos ou contra pessoas, ou fazer buscas que nos tirem das nossas próprias bolhas, tudo isso são habilidades midiáticas que a gente pode ir construindo para combater essas coisas. Aí aqui a gente vai para bullying, né, desumanização do outro,
a gente tem uma camada que é discriminação, que está embutida nos nossos sistemas sociais, né? Disparidade na justiça, distribuição de acesso à escola, etc. E, finalmente, a gente vai para a violência no mundo real, motivada por discriminação, que é quando a gente vê os ataques contra escolas ou contra grupos específicos de pessoas que são diferentes. Então, é muito importante a gente perceber que essas coisas não acontecem no vácuo, né? E a gente precisa trabalhar ali na base, com educação, né? Educação para a cidadania, para a convivência ética e respeitosa, dentro e fora dos ambientes digitais, para que a gente não vá escalar para esses níveis aí, né? E isso, é claro, do ponto de vista da educação, para enfrentar esse ambiente aí excludente, é claro que tem os componentes individuais, socioemocionais, etc., e de saúde mental, porque, como o professor Hugo bem falou, essa questão da violência contra as escolas é um problema extremamente complexo e transdisciplinar, né? Tem muitos aspectos aí. Obrigada, Mariana, por compartilhar essa explicação e também trazer essa reflexão, né, de que essas violências, elas não surgem do nada, né, e que o que acontece, né, no ambiente digital se espelha muito no que acontece, né, nas relações, né, nas nossas relações presenciais e nas relações que se dão no cotidiano da escola, né. Mas eu queria trazer uma outra pergunta para você e juntar ela um pouco com a pergunta da Aide, que ela trouxe aqui no chat para gente, que é a interação, muitas vezes, dos adolescentes, dos jovens, com esse tipo de conteúdo. Quando a gente pensa sobre essas subcomunidades, por exemplo, uma boa parte acontece no ambiente privado, né? Acontece no quarto. Como que a escola lida com esse desafio? Como é que ela forma os estudantes para interagirem nesse ambiente virtual com responsabilidade, ética, né? Entendendo como lidar com esse ambiente, pensando que muitas vezes, quando eles tiverem contato com esses discursos, eles vão estar sozinhos. Talvez não tenha um responsável ou um professor ali do lado para dizer, olha, isso aqui não é legal, essa informação aqui não é confiável. Como que a escola lida com isso? A ideia até trouxe, né, que ela tem esse desafio dos estudantes da turma dela, que muitos dizem não interagir tanto nas redes sociais, mas eles se interessam muito por jogos eletrônicos, e a gente sabe que existem muitas comunidades nesses jogos, né, e tem um desafio ainda maior que os chats que rolam nesses jogos, né, eles não deixam registro das mensagens, né, e é muito fácil um estudante sair de lá para uma comunidade, um grupo privado, um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, ou uma comunidade no Discord, né? Como que a gente lida com essa dimensão, né, de acessar o estudante para que ele saiba como lidar nesse ambiente privado? Bom, eu preciso começar dizendo que eu sou mãe de um adolescente de 15 anos, né? E esse é um dilema que não está tão longe de todos os dilemas que a gente tem com os nossos filhos quando a gente está preparando eles para irem para o mundo, né? A gente não vai estar lá. O professor não vai estar lá e a gente não vai estar lá. E, aliás, eu queria começar respondendo essa pergunta dizendo que esse é um dilema para a escola e para as famílias. A gente precisa formar jovens e adolescentes que tenham a segurança e a convicção das suas decisões, que sejam pautadas na ética, né? Que sejam pautadas no respeito, que sejam pautadas na cidadania. E eu não digo cidadania digital, tá? Inclusive, a gente deixou de usar um pouco esse termo porque parece que tem duas cidadanias, né? A cidadania dentro e fora dos ambientes digitais. Não, cidadania é cidadania, gente. É ética, convivência, respeito, né? E tudo que a gente pode esperar é conseguir preparar os nossos jovens com muita conversa, com muito diálogo, com muita atenção e participação nossa, né? A gente tem que entrar nesse quarto. Não para invadir a privacidade deles, mas para se interessar, para conversar, não para julgar, não para punir, mas para estar junto, né? E tentar entender o que eles estão fazendo e usando, tentar problematizar quando necessário o que eles estão fazendo e usando e tentar prepará-los na melhor medida possível para que eles tenham a segurança e o compasso ético de tomarem as decisões quando eles se confrontarem com essas coisas sozinhos. Porque, inevitavelmente, em algum momento, eles vão estar sozinhos, né? E eles precisam enfrentar esse mundo como em relação a qualquer outra coisa. A bebida, a droga, a violência, né? Preparados para tomarem as suas decisões, né? Armados
de muita conversa, de muito carinho, de muito apoio para tomar as suas decisões. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que formar para a cidadania, para respeito aos direitos humanos, na verdade, né, a diversidade, né, e a convivência com o outro, antecede o uso do ambiente digital. Se eu tenho um jovem que tem essa compreensão do mundo, ele vai aplicar isso no ambiente digital e fora dele. Segundo, eu tenho que me fazer presente e disponível, dizer, olha, se você tiver alguma coisa ali estranha, eu estou aqui, fala comigo, em vez de ficar gritando, você só fica nesses jogos, não sei o quê. Vamos entender o que é isso que eles estão fazendo, vamos tentar perceber aonde que é legal, aonde que tem perigo, etc., né? E a escola, isso eu digo do ponto de vista da família, né? Mas essas coisas transbordam para a escola. Outro dia eu recebi um telefonema da diretora de uma escola onde eu fui coordenadora de tecnologia e ela me disse, olha, tem uma coisa muito bacana, os adolescentes lá, os meninos do 6º ano estão aprendendo, super dominando, 6º, 7º ano, as ferramentas de edição de vídeo. Mas eles estão usando essas habilidades para fazer vídeos que colocam os seus colegas em situações desconfortáveis, né? Agressivos, preconceituosos, que fazem piadas, etc. Então, como que a gente lida com isso? A gente lida com isso da mesma forma que a gente lidava quando eles eram criancinhas. Olha só, gente, bater no coleguinha no recreio não pode. Quando o meu filho começou a usar WhatsApp, né, as crianças começaram a usar grupo de WhatsApp, era um tal de expulsa um, bota um, aí fala coisas super agressivas, e a gente dizia, olha só, as mesmas regras de convivência que valem no recreio, valem aqui dentro. Não é um ambiente separado. E aí a gente traz 2 pontos muito importantes, só para encerrar essa pergunta. A primeira é que essas questões precisam ser curriculares. Não adianta a gente punir e disciplinar infrações, né, quando acontece alguma coisa, e deixar essa coisa ali na esfera do indivíduo. Não, essas questões, elas fazem parte de uma construção de habilidades para estar no mundo, inclusive no mundo digital, e elas precisam ser curriculares ao longo de todo o processo educativo, né? Dependendo da fase de desenvolvimento de cada um. Então, isso é uma coisa que precisa entrar em pauta, precisa entrar nos currículos, até preventivamente, né? E aí, a gente tem a questão de trazer mídias, trazer equipamento para a sala de aula. Ai, meu Deus, como é que eu vou trazer para a sala de aula? O professor, às vezes, tem medo de fazer um projeto como esse do professor Rony, porque TikTok ou inteligência artificial, usar qualquer recurso desse, por conta de questões éticas, de uso dos dados de privacidade que são legítimas, a gente tem que saber como lidar com elas, ou por ter medo de questões de saúde mesmo, que alguns jovens podem enfrentar, porque tem algumas coisas naquele ambiente que são, por design, nocivas, né? As questões dos dark patterns, do design das ferramentas que são projetadas para serem muito viciantes. No entanto, inevitavelmente, os jovens vão ter contato com essas coisas, fora do ambiente escolar. Então, a gente precisa pensar que justamente porque as tecnologias têm riscos e têm aspectos éticos que são complexos, é exatamente por esse motivo que a gente tem que trazê-las para a sala de aula, onde elas podem ser usadas e interrogadas por nós, coletivamente, para que a gente possa entender qual é o uso ético delas e fazer pactos, fazer combinados num espaço de construção coletiva que é feito para isso. Eu sempre gosto de dizer, se não na escola, gente, aonde mais, né? E a participação dos pais também é super importante. Uhum. Obrigada, Mariana, por compartilhar essas reflexões. Eu acho que responde muito a alguns questionamentos, né, que os professores estavam trazendo, e é importante ter essa dimensão, né, de uma responsabilidade que é compartilhada, né, de entender que, como o Hugo bem pontuou no começo, né, a gente precisa olhar para esse fenômeno, né, de uma ótica da complexidade que ele tem, e as soluções também passam, né, o enfrentamento, né, do extremismo e de como ele se manifesta no cotidiano da escola também passa por diferentes ações que envolvem diferentes grupos, né? E aí eu queria chamar o Hugo e também o Rony aqui de volta para a conversa, para a gente refletir um pouquinho a partir de tudo que a gente trouxe, né, nesse momento final, assim, do nosso webinário, sobre medidas que vocês destacam que são urgentes para a gente frear essa onda de ataques às escolas, né? Como é que a gente mitiga o ódio presente nas escolas? Eu queria trazer essa pergunta, assim, um pouco uma rodada final de reflexões, para que vocês trouxessem, cada um a partir da sua perspectiva, da sua área de atuação, sugestões e recomendações que vocês consideram importantes
para a gente enfrentar o extremismo. E aí, quem puder começar, se o Hugo puder começar, que falou um pouco mais de tempo aqui na conversa, e aí a gente já segue na sequência. Então, primeiro eu queria dizer que achei muito importante tudo que a Mariana falou, e o Rony também, acho que se somou ao que eu havia dito. Em primeiro lugar, eu gostaria de que, quando nós tratássemos dos atacantes, não tratássemos como criminosos. Embora eu saiba que ali há uma infração e há assassinatos em muitos casos, mas eu acho que deve haver uma compreensão de uma outra perspectiva, né? Os estudos sobre desenvolvimento humano apontam que nós precisamos olhar o ser humano a partir de vários estágios, não necessariamente cronológicos, nem um após o outro, mas momentos da vida. E eu gostaria que primeiro a gente entendesse que essa pessoa ela é um construto, não é? E eu acho que todas as ações que a sociedade precisa tomar, precisa fazer, precisa decidir sobre elas, tem de olhar, no meu entendimento, a partir dessa perspectiva, não uma perspectiva só punitiva e uma perspectiva de tentar enquadrar. Eu acho que a gente não consegue resolver esse caso por esses caminhos. Eu acho que a gente incorre aí num equívoco grande, né? Por outro lado, eu também acho que a gente não deve policiar as escolas. Eu acho que a escola não é um espaço que deve ser policiado. A escola não deve ser um espaço que deve ter como prioridade identificar faces, deter metais. Eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado para esses projetos parlamentares que tentam colocar uma espécie de muro grande na escola e como se isso fosse resolver um problema que não está na escola. Quer dizer, a escola, ela, de certo modo, ela pode até contribuir em algum aspecto para que essa violência se intensifique, mas não é dela a produção da violência, não é? A matriz, a geradora não é dela. Então, acho que esse é um ponto. A gente precisa olhar e ver que esses projetos, essas ações, elas não são a solução nem a curto prazo, nem a médio prazo, nem a longo prazo. Então, me parece que esse é um ponto importante. Um outro ponto fundamental que eu queria também chamar a atenção é que nós precisamos olhar para o que nós chamamos por família. Nós temos que encontrar as famílias nesse universo no qual a gente verifica tanto as vítimas quanto os atacantes, verifica essa situação tão difícil de lidar. Quando eu tive a oportunidade de ouvir meninos que atacaram e, ao mesmo tempo, também de ouvir famílias que foram atacadas, e a situação assim, é muito difícil, e você observa que ali houve, naquele universo ali, elementos que ficaram maltratados, que foram elementos traumatizantes, elementos de muito pouca... de muito pouco cuidado. Então, acho que esse é um outro ponto. Um outro ponto, eu penso que a gente precisa compreender a importância do psicólogo e do assistente social nas escolas. Nós temos legislação sobre isso, não cabe a esse psicólogo e esse assistente social fazer psicoterapias ou assistências psicoterapêuticas, mas é importante que esses meninos sejam ouvidos nas escolas. Né? E, obviamente, que se você observar a pandemia, ela nos trouxe elementos que são importantíssimos. Se pensar em casos de violência sexual, por exemplo, com a ausência da escola, nós tivemos menos denúncias de um processo que já é subnotificado. Com a presença da escola, os números voltaram a serem equiparados a antes da pandemia. Então, a gente sabe que a escola é um canal, muitas vezes, de denúncia para esses meninos e essas meninas que não são ouvidos e ouvidas dentro de casa. Então, olhar políticas públicas que possam ver a família e como é que ela está
lidando com a escuta dessas pessoas, não é? Eu acho que é fundamental. E eu também entendo que a gente precisa aprovar um projeto de regulação das internets, porque me parece que as big techs ganham muito dinheiro com a monetização do sofrimento, essa é a minha compreensão, eu já tenho dito isso em vários momentos, então precisamos pensar nisso e precisamos, portanto, criar, sem dúvida nenhuma, o que o Paulo Freire chamou de pedagogia da amorosidade. Essa pedagogia da amorosidade, ela pressupõe uma compreensão de cuidado, e a palavra cuidado eu acho que cabe muito no enfrentamento ao extremismo. E só para encerrar, ter um letramento mesmo do ponto de vista político para que a gente não incorra em erros como que nós incorremos nesse último governo, antes do governo atual, né? Tanto do ponto de vista do executivo, mas também dos poderes parlamentares, porque o que nós estamos vendo ainda no Brasil são questões muito delicadas no campo parlamentar. Então, são elementos que esse webinário só, obviamente, não vai dar conta, mas assim, a gente está aqui, isso para mim também já é um papel importante das internets nesse aspecto. Acho que o papel do trabalho do professor Rony me parece muito valioso, né? Aquele que está lá na sala de aula, na educação básica, que vai ouvir, que vai trabalhar com os adolescentes e que tem um papel muito significativo no enfrentamento disso. Aí, só para fechar mesmo, cuidar também de quem está lá na ponta, né? Cuidar de quem cuida, porque essas pessoas precisam de muito cuidado para poderem enfrentar também esse descuido tão grande que a sociedade da gente tem praticado. São essas as minhas compreensões. Obrigada, Hugo. Importantíssimas contribuições e reflexões que você trouxe aqui para a nossa conversa. Eu queria também pedir para a Mariana compartilhar um pouquinho e fazer a breve despedida dela. Ela tem um compromisso agora, a gente acabou avançando um pouquinho do horário, mas eu queria só pedir para a Mariana fazer um pouco esse fechamento também, essa despedida um pouco aqui do webinário. Eu acho, obrigada, Marina. Essa fala do professor Hugo faz a gente perceber quantas dimensões tem esse problema, né? E eu queria aproveitar esse momento final para dizer que eu tive a honra e o privilégio de poder participar do grupo de trabalho sobre proteção e segurança nas escolas, no âmbito do MEC, né, que foi um grupo de trabalho formado por 68 especialistas, sob a condução do professor Daniel Cara, mas que partiu de uma consulta a várias organizações da sociedade civil, várias representações de alunos e de professores. Foram feitas 30 oitivas, foram ouvidos 240 indivíduos, então é uma construção coletiva muito bonita. E o que fica, né, um documento que eu recomendo muito a leitura desse documento, porque é muito bonito ver essa compreensão de que é um fenômeno complexo, é um fenômeno multidimensional, que precisa ser tratado de forma transversal, envolve todos esses aspectos, né? O cuidado com quem cuida, a dimensão psicológica, né? O respeito ao território, a integração da escola ao território, né? Eu acho que o cerne desse documento é dizer que a gente precisa transformar a escola de um ambiente hostil, né? Onde se praticam inúmeras violências, não só contra a escola, mas contra os alunos, na forma dos espaços, na forma das estruturas. O entorno também pratica suas violências. Então, de um ambiente hostil, em muitos sentidos, a um ambiente em que todos cuidam de todos. E é essa cultura em que todos cuidam de todos, que tem justiça restaurativa, que tem gestão democrática, que tem espaços de comunicação e participação para os alunos, que tem um cuidado com a formação docente para lidar com essas questões do ponto de vista psicológico, socioemocional, mas também essa compreensão do ambiente midiático, né? Eu acho que essa construção de um ambiente acolhedor e comunitário que pertence a todo mundo, que garante a integração maior da escola ao seu território, o respeito e o acolhimento, a valorização das diversidades e, portanto, o enfrentamento às violências, né? Eu acho que isso é uma tarefa de muitos setores da sociedade, incluindo a regulação das big techs, incluindo pôr em prática a legislação que já existe, né? Incluindo fortalecer o papel do professor e não desvalorizar o trabalho do professor e todas essas coisas que a gente sabe que, no fim, vão resultar num ambiente melhor para os jovens e para a sociedade como um todo, né? Então, esse relatório está lá no site do MEC, eu recomendo muito a leitura, porque é um documento muito interessante. Tá? E aí eu queria só agradecer a oportunidade, realmente, assim, esse especial está muito lindo, muito completo,
É um privilégio poder ouvir aqui, ouvir falar do trabalho do professor Rony e conhecer o trabalho do professor Hugo. Obrigada, Letícia, pela sua interpretação primorosa. E obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada, Mariana, por trazer essas reflexões, por também compartilhar, né, a experiência do GT, que envolveu tantas organizações também, né, tantas pessoas que estão estudando e trabalhando com esse tema. Muito obrigada por trazer essas reflexões, obrigada também à equipe do Educamídia, né, que a gente também conversou um pouquinho quando estava no processo de desenvolvimento desse material e que certamente produz uma série de conteúdos que ajudam a trabalhar nessa dimensão, né, de uma educação crítica para as mídias. Então, eu queria agradecer muito pela sua participação, pela sua presença, e passar também agora a palavra para o Rony, né, falando um pouquinho a partir da sua experiência, né, Rony, como professor na sala de aula, que considerações e que pontos você traria para a gente encerrar essa discussão? Então, pessoal, assim, de maneira muito breve, 3 pontos. Acho que o primeiro ponto somem forças com seus demais colegas de outras disciplinas na escola. Tem que ser um trabalho transdisciplinar, a gente tem que formar um grande movimento do bem na escola. É uma coisa que eu percebi nesse período que eu passei infiltrado, digamos assim, nas redes, é que eles são extremamente organizados. Eles têm um projeto. E esse projeto é cooptar nossos jovens, que estão vulneráveis, né, nessas redes. Então, a gente precisa se organizar muito mais do que eles para poder orientar essa garotada. E nesse processo de orientação é um processo de acolhimento também. Acho que essa palavra é fundamental. Eu vi aqui nos comentários a questão da pedagogia da amorosidade, né, como bem pontuou o professor Hugo, a questão do acolhimento, como bem pontuou a Mariana. A gente precisa acolhê-los e estimular o protagonismo também de cada um deles. Uma das coisas mais fortes que eu percebi no projeto foi o quanto eles se engajaram, o quanto eles, sabe, tomaram para si e quiseram ajudar os demais, né? Como eu falei, eram turmas muito diversas, várias opiniões, mas, assim, as sementinhas foram plantadas e eles hoje estão multiplicando isso nos espaços onde eles estão vivendo. E o terceiro ponto, para falar em espaço, é a gente precisa ocupar espaços, né? Se nós, enquanto educadores, não ocuparmos espaços, outras pessoas irão ocupar. E a gente não sabe qual é o objetivo dessas pessoas que estão ocupando esses espaços. Então, vamos ocupar esses espaços, vamos nos organizar e tocar esse grande movimento aí para a gente poder lutar contra a desinformação. E parabéns pelo especial, tá lindíssimo, Mari. Muito, muito lindíssimo mesmo. Parabéns. Obrigada, Rony, por trazer essas reflexões. A experiência que o Rony mencionou um pouco também, né, do Ateneu, a gente conta um pouquinho no especial, a gente visitou, né, o Ateneu, acompanhou muitas atividades que eles fizeram lá na escola, conversou com os estudantes, então a gente recomenda que vocês acessem lá e que vocês também compartilhem, né, continuem essa conversa, compartilhem com a gente também reflexões, mandem pelos nossos canais, pelas redes sociais, nós estamos abertos a esse diálogo. Eu queria agradecer Mariana, Rony e Hugo pela participação, agradecer a todos vocês que acompanharam, que participaram aqui com os comentários, professores, professoras que trouxeram reflexões aqui no chat, super obrigada. E fazer esse convite também para vocês acessarem o especial Escola Livre de Ódio, o endereço está aparecendo aqui na tela, para que todos possam acessar, e fazer um agradecimento especial também a toda a equipe do Porvir, que apoiou na produção desse material, em especial a Regiane Silva, a Tatiana Clix, a Andressa Basílio, que se envolveram muito na produção de conteúdo, na organização para produzir esse especial, e também ao ICFJ, que é o Centro Internacional para Jornalistas, que nos apoiou através do edital do edital Jogo Limpo 2.0, para a gente desenvolver esse projeto, né, o Escola Livre de Ódio. Eu queria agradecer muito também a Letícia, que fez intérprete, que nos acompanhou durante toda essa conversa. Obrigada, Letícia. E fica o convite para vocês também acessarem aqui o link para os certificados, nos mandarem no formulário, vocês vão receber depois por e-mail os certificados e também o link para vocês acessarem o especial. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, pessoal.